Eu não sei se o erro está por parte das pessoas que têm preconceito para com a teologia ou se está na tradição teológica que a gente conhece, né? Porque eu mesmo sempre tive muita barreira com os teólogos, porque a maioria deles são frios, são carnais e eles falam muito mais sobre questões intelectuais do que realmente da palavra de Deus como ela é. Eles não tratam sobre questões práticas do dia a dia e falam muito mais sobre linhas de pensamento, escolhas de pensamento. O debate é muito desnecessário. Praticamente boa parte daquilo que é ensinado em seminários de teologia não tem finalidade útil para a vida do crente. E eu acho que exatamente por isso as pessoas se cansaram desse tipo de abordagem, né? E eu compreendo perfeitamente bem o desprezo do povo que realmente quer entender como viver uma vida melhor, como ter mais comunhão com Deus, quando se depara com uma palestra de um teólogo, porque hoje em dia muitos deles não pregam a palavra, não ensinam a palavra, mas realmente eles dão palestras e ninguém merece isso, né? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela foi criada para viver num habitat sobrenatural, mas a partir do momento que ela é exposta a pessoas que se baseiam em habilidades naturais para falar, ela é arrastada da sobrenaturalidade, que deveria ser o seu meio comum, para uma vida natural. E a igreja cristã nunca vai conseguir vencer os problemas que ela tem que enfrentar através de recursos humanos, naturais, e eu acho que é exatamente por isso. Existe um lado bom na teologia, mas eu acho que a razão do preconceito se deve a essa tradição teológica fria, inútil. Eu sou de Fortaleza, a capital do Ceará, mas em 96 eu me mudei para a cidade que eu estou hoje, que é a segunda cidade da Paraíba, em Campina Grande, na Serra da Borborema. Eu já morei no Rio de Janeiro também, fiquei 3 anos mais ou menos ali na Zona Oeste, e hoje estou aqui em Campinas, já faz algum tempo que eu vim para cá, depois que eu fui para o Rio, casei e voltei, meu filho nasceu aqui, e é daqui que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares, ministrando a palavra e tudo mais. Bom, eu sou um rapaz de 48 anos que ainda pensa que tem 25, mas eu me converti em 1989, 1990, eu acho que foi no final do ano de 89, eu não tenho certeza, mas fui internado no manicômio, na casa de repouso Nosso Lar, antes da minha conversão. O processo foi muito longo, foi muito dramático. Primeiro se converteram a minha irmã, o meu primo, um amigo de infância. Depois a minha mãe já começou a ir para a igreja, enquanto eu estava internado ainda na casa de repouso Nosso Lar, na Avenida da Reitoria, lá em Fortaleza. E quando eu saí do hospital, os meus parentes, né, os meus amigos, eram todos crentes. E me levaram para a igreja, querendo me converter e tal, aquela coisa toda. E foi muito difícil porque eu tinha muita sede de Deus, mas eu achava que esse negócio de cristianismo era uma tremenda idiotice. Eu buscava, por outras palavras mais pomposas, né, experiências metafísicas. Eu tentava me aproximar de Deus através das práticas hindus, do Bhagavad Gita, os Vedas sagrados hindus. E eu tentava praticar a Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Raja Yoga, né, a yoga para o espírito, para a alma e para o corpo. E eram umas coisas assim que Raul Seixas acabou me influenciando a buscar. E demorou bastante para que eu pudesse me abrir para a possibilidade da Bíblia ser um livro confiável, e também porque eu tinha um pano de fundo, assim, uma história, né, um background bem diferente daquele contexto cristão religioso. Eu fumava maconha, cheirava cola, tinha plantação de maconha no quintal da minha casa, era totalmente perdido, e durante 5, 6 anos eu vivi essa vida até que, num surto psicótico, eu tentei matar minha irmã enforcada, fui internado e aconteceu tudo isso. A minha família, por parte de mãe, toda ela era esquizofrênica, esquizofrenia paranoide. Eu tive familiares que tiveram muito problema com isso, um tio que morreu no hospital, um primo que se matou, outro que foi assassinado, tudo por consequência de loucura, né? E comigo não foi diferente, aconteceu basicamente a mesma coisa, mais ou menos na mesma idade, aos 17, 18 anos eu tive esse surto, e os médicos diziam que eu não voltaria mais ao normal. A minha mãe tinha certeza disso porque ela tinha convivido com irmãos e com a mãe, que eu não conheci, minha avó, que também dizem era louca, então ela achava que isso fosse verdade, mas aí para tentar me ajudar, ela me levou em sessões espíritas e tudo mais, que não resolveu. E como eu falei, nesse processo, minha irmã, meu primo e um amigo de infância se converteram, e a minha mãe também ficou frequentando a igreja com eles, que a convencia, né, para ir. E para resumir a história, eu acabei me convertendo. Aí, em determinado momento desse primeiro ano aí de história, eu me converti e fiquei visitando a igreja, e depois de um tempo eu passei a ler o Novo Testamento,
e Deus foi me orientando devagarinho até que eu encontrei os livros do irmão Kenneth Hagin e comecei a estudar, e foi quando a minha mente começou a voltar ao normal, através da literatura do irmão Hagin e de T.L. Osborne, que são livros publicados pela Graça Editorial. Na época só tinha 11, 12 livros publicados em português do irmão Hagin no Brasil, mas foi o que me salvou, né? Graças a Deus, porque na igreja que eu frequentava o pessoal estava tentando me convencer o mesmo pensamento Raul Seixista, hinduísta de sempre, que é a linha filosófica calvinista. E eu novinho convertido e os meus discipuladores querendo me convencer de que Deus criava pessoas para mandá-las para o inferno. E foi muito sofrido, mas graças a Deus eu não me desviei, não chutei o pau da barraca, não me decepcionei com a igreja por causa disso, nem nada. Perseverei e no final das contas a graça de Deus foi me ajudando, até que depois de um tempo eu me firmei bem e comecei a estudar as coisas da vida e fazer curso profissionalizante, comecei a trabalhar em outras áreas, como programador de computador, fiz curso de inglês e por aí vai. Até que, num determinado momento, eu tive certeza do chamado de Deus para pregar a palavra e abandonei tudo para entrar no Ministério de Tempo Integral. Foi quando também eu vim aqui para Campina Grande e nunca mais saí daqui. Hoje eu tenho um site, que é o meu nome, nathanrufino.com.br ou nathanrufino.com, tanto faz, os dois endereços caem no mesmo lugar. Tem um podcast de áudio, que é Nathan Rufino. Tinha um podcast de vídeo também, mas era inviável financeiramente para que eu conseguisse manter a plataforma, porque exigia muito mais, então eu mantive apenas o podcast de áudio. E quem procurar num aglomerador aí de podcasts vai encontrar o meu canal, e tem um aplicativo também que já esteve nas plataformas para Windows, para iCoisas, para Android também, e hoje em dia o meu aplicativo está dentro do Telegram. Então eu migrei, tirei dessas plataformas e coloquei dentro do Telegram. Quem procurar lá Nathan Rufino Bot vai encontrar meu aplicativo com todas as funções e outras, né, que o Telegram permite, porque a tecnologia é muito mais avançada, coisas que eu não tinha antes nas outras plataformas, eu tenho dentro do Telegram. E tenho 7 livros publicados sobre assuntos diversos. O mais recente foi O Arrebatamento Antes da Tribulação. Eu publiquei esse livro, eu acho que faz um mês, pouca coisa. Tem um livro também sobre o anticristo, inclusive no programa Vejam Só eu estava debatendo sobre esse tema, né? Era sobre a origem do anticristo. E tenho esse meu canal aí no YouTube, onde eu estou sempre ministrando a palavra. Tem um clube de membros lá onde eu dou aula toda segunda-feira e estou fazendo aquilo que eu posso na graça que Deus supre, né?